Em nosso estudo de hoje, a lição 9 do livro Calma, que tem como título Pelo Lado Melhor. Para que a paz te abençoe a vida, abre as portas íntimas do entendimento a fim de que a misericórdia se te instale no coração. Ninguém nega o mérito da crítica construtiva nascida nos mananciais da justiça. Contudo, quanto puderes, deixa que a compreensão nascida do amor te presida as manifestações. Conquanto estejamos todos submetidos aos princípios de causa e efeito, não olvidemos que Deus é amor, concedendo-nos os recursos de que careçamos para a integração com as leis universais que nos farão felizes para sempre. Para que a misericórdia te ilumine os sentimentos, considera os nossos irmãos em humanidade pelo lado melhor em que estimariam estar agindo. Este companheiro abandonou as tarefas que lhe competiam na seara do bem, no entanto, provavelmente adotou essa medida não por espírito de infidelidade aos compromissos assumidos, e sim por lhe ter faltado a precisa resistência. Outro que entrou na sombra da delinquência não terá falhado porque a crueldade lhe dominasse o espírito, mas por não haver conseguido ainda senhorear a própria natureza suscetível de queda nas tramas da obsessão. Aquele outro que desertou das obrigações domésticas não haverá fugido aos próprios deveres por falta de amor aos familiares, e sim por lhes esmorecerem as forças no trato com as responsabilidades da vida. Outro ainda deslanchou para esse ou aquele hábito infeliz, não porque assim o desejasse, mas temendo resvalar na criminalidade a que se sentia impelido pela insistência de longas tentações. Deixa que a misericórdia te auxilie em todas as ocorrências, a fim de que possas tudo interpretar pelo lado melhor das pessoas e situações do caminho, de modo a que o lado melhor de teus problemas próprios seja também visto. Lembremos-nos de que Deus nos governa a cada um pelas forças da justiça, mas nos compreende e espera a todos com infinito amor. De nossa parte, uns diante dos outros, saibamos igualmente compreender e esperar. Emmanuel nos faz um convite hoje a que a gente possa estar, sempre que a gente possível, né, para que a paz possa estar abençoando a nossa vida, a gente procurar agir como o advogado de defesa, como o trabalho que nossos defensores públicos fazem também com relação ao atendimento deles. A gente procure sempre observar o comportamento do próximo e sem julgar e ao mesmo tempo procurando também compreender o que está levando a pessoa a tomar aquele caminho. Porque tem uma frase do Cristo que ela é muito marcante para a gente, né? Com a medida que você julga, você também será julgado. E a gente só vai entender essa frase porque, na verdade, como sou eu que estou emitindo o julgamento, sou eu que estou, vamos botar assim, trazendo luz para mim ou não. Então, quem julga demais apaga a própria luz, e por conta disso eu estou sendo já julgado. Essa que é a intenção, né? Jesus tinha que encontrar umas maneiras de comparação para trazer os seus ensinos, né? Falando a linguagem da época. Mas é isso que ele está querendo dizer com a gente. E é sempre bom a gente olhar assim, né? Poxa, fulano está tendo um problema muito grande com dependência química. E dessa vez ele teve uma recaída. Agora vamos ver o outro lado. Fulano conseguiu resistir tantos dias até que não conseguiu por uma determinada circunstância e teve uma recaída. É uma outra maneira de você analisar a questão por quem está de fora, porque as pessoas não se dão conta, né, de que quando é com a gente vai pensar assim, poxa, eu consegui resistir tantas vezes e dessa vez não tive como resistir, dessa vez a coisa foi mais forte, me pegou de surpresa, pegou pelo lado emocional e a raiva na hora fez com que eu tomasse uma decisão mais infeliz. Mas antes disso acontecer, quantas e quantas vezes eu consegui manter a serenidade, consegui manter a calma. Mas eu gosto muito de uma perguntinha lá do Livro dos Espíritos que fala assim, mas toma cuidado que fica igual o gato à espreita do rato, esperando um momentozinho de instabilidade emocional, de desequilíbrio nosso para poder instalar um processo obsessivo. Então ele vem falar o seguinte, para que a misericórdia ilumine os sentimentos nossos, considera os nossos irmãos em humanidade pelo lado melhor
em que estimariam estar agindo. A gente está o tempo todo estudando isso e procurando observar esse comportamento do Cristo, para quando chega na hora da gente praticar, a gente tem uma dificuldade enorme, enorme mesmo. Mas a gente está sempre fazendo referência a uma passagem do Cristo, que não está nos evangelhos canonizados, né, que Cristo passa perto de um cão morto, em estado de decomposição, e aquela figura, é claro, causa repugnância em qualquer pessoa, causou nos discípulos. E quando os discípulos comentaram, Jesus olhou para o cão e chamou atenção para a arcada dentária muito bonita que aquele cão tinha. Quer dizer, no meio daquela coisa ali, que é repugnante, ele conseguiu ver o lado bom. E, na verdade, para você conseguir chegar a esse ponto, é que você está procurando observar o lado bom das pessoas, entendendo o seguinte, que cada vez que a gente estimula o lado bom de alguém, e quanto mais aquela pessoa conseguir também exteriorizar o seu lado bom, o lado inferior ele vai ficando para segundo plano. Ele não vai ficar extinto totalmente, mas ele vai ficar sendo utilizado bem menos tempo, e assim vai dando oportunidade da pessoa também progredir, a ponto de daqui a pouco essas sombras abandonarem por completo. Então, Emmanuel vem fazer comparações aqui em 5 casos, para que a gente possa analisar o companheiro que abandonou as tarefas. Provavelmente não foi por espírito de fidelidade aos compromissos assumidos, não, foi porque faltou a precisa resistência. Ele teve resistência durante muito tempo, mas chegou nesse determinado momento aqui que os ataques foram tão fortes e ele não estava preparado, e aí aconteceu do afastamento, do abandono das tarefas. Já me senti dessa maneira várias vezes. Inclusive já cheguei até a conversar com alguns companheiros, falando, não, tem determinadas tarefas que eu não me sinto preparado mesmo para poder estar exercendo, que eu não me considero ainda com resistência moral, com galardão para poder estar desempenhando essa tarefa, não. Deixa eu desempenhar aquelas que estão mais dentro da minha realidade, que com o tempo a gente vai adquirindo capacidade para assumir outras. Aí depois fala, aquele que entrou na sombra da delinquência, gente, ele não foi por crueldade, não. Na maioria das vezes ele não conseguiu senhorear a própria natureza suscetível de queda, dominar essa natureza, e entrou nos tramas da obsessão. Mas quem está olhando de longe, assim, a primeira coisa, né, nesse mundo a gente faz 1 milhão de coisas e é marcado pela coisa errada que você fez. Você faz 1 milhão de coisas certas, mas uma coisa errada, parece que a obrigação é fazer o certo. Fez o errado, chamou a atenção. As pessoas não conseguem ter essa visão, né? Depois vem falar de um que abandonou as obrigações domésticas, que saiu do lar. Fala, de repente não foi por falta de amor à família, não, mas foi porque as forças ficaram fracas com relação à responsabilidade da vida. Então ele está trazendo aqui exemplos, né, que a gente vai estar sempre assim procurando observar, e a comparação do advogado de defesa é uma comparação perfeita. A gente está sempre aqui, né, como muita gente no seio da Igreja Católica procura Maria, mãe de Jesus, como advogada de defesa. Porque o tempo todo Maria intercede por nós, aí junto ao Pai, junto a Jesus, né? E é um costume. Então, o advogado de defesa ele vai sempre olhar para você e falar assim, me conta tudo o que aconteceu mesmo. E aí depois que a pessoa contar tudo, aí ele vai procurar estabelecer a estratégia de defesa dele, vai procurar mostrar também o lado bom, né? O quanto a pessoa também chegou ao ponto de resistir e fugir de várias quedas. Mas aqui na Terra, até que a gente consiga alcançar a plenitude, são terapias que a gente vai fazendo, né, até que a gente consiga vencer as nossas más inclinações. São pequenas terapias que a gente vai fazendo com o tempo. Mas cada vez que a gente estimula e só olha o lado negativo de uma determinada pessoa, a gente está colaborando para que ela também não cresça, também está atrapalhando o progresso dessa pessoa. E só para terminar aqui o estudo, eu me lembro de uma vez ter recebido essa informação, a gente tomar muito cuidado com as críticas que a gente faz, principalmente com relação ao trabalho espírita, o trabalho dentro da instituição, porque muitas das vezes uma crítica, uma palavra mal feita afasta um companheiro das tarefas, e depois a gente corre o risco de encontrar esse companheiro numa região de sofrimento, e quando a gente olhar aquele companheiro lá do outro lado da vida, nessa região, a gente vai falar, meu Deus, dependia de mim, fui eu que atrapalhei, fui eu que tirei ele do processo, que poderia ter evitado que ele estivesse aqui agora. A gente vai ficar atormentado de remorso depois.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.